Iniciamos o primeiro ciclo de palestras do nosso simpósio e convidamos a doutora Patrícia Santos Rezende Cardoso, da Fundação Hemominas, que vai falar sobre a fisiopatologia, diagnóstico e eventos agudos na doença falciforme. Bem-vinda. Doutora Patrícia, você tem 30 minutos para conduzir sua apresentação, tá? Então, hoje eu vou falar sobre a fisiopatologia, diagnóstico e eventos agudos da doença falciforme, mas vai ser uma visão bem geral, porque vão ter outros palestrantes que vão abordar mais profundamente, né, esse tema, né, os eventos agudos. Então, a doença falciforme é uma das doenças monogenéticas, que é a mutação pontual de um gene, né, da cadeia beta da globina, e é a doença monogênica mais comum no Brasil, né, e no mundo, principalmente na África e nas Américas. Então, o que é a doença falciforme? É um termo genérico que inclui a interação da hemoglobina S, que é uma mutação pontual, né, uma troca de uma base localizada no cromossomo 11, e que há a predominância da hemoglobina S. Daí o nome anemia falciforme, que é a forma homozigótica da doença falciforme, que o paciente herda dois genes, hemoglobina S e S. Mas tem a interação também da hemoglobina S com outras hemoglobinas, sem ser a normal, que é considerada hemoglobina A. Interação do S com o C, que é a hemoglobinopatia SC, a interação da S com a beta talassemia, que é a S-beta-talassemia, pode ser S-beta-0, quando não há presença da hemoglobina A, ou quando há um quantitativo ainda de hemoglobina A, S-beta+. E interação da S com outras hemoglobinas mais raras, como a D, SD. Então, essa mutação pontual dessa troca da adenina para timina, essa base, vai produzir, em vez de ácido glutâmico, a valina, que é um aminoácido hidrofóbico. E com isso, há mudanças na conformação, na propriedade estrutural da hemoglobina, e levando a uma polimerização em baixos teores de oxigênio, né? Em outras situações, infecções, estresse físicos, né? E até pós-operatório, e diversas outras complicações. Há uma hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos, né? Hemólise, que chamamos, e também fenômenos vasoclusivos, né? Onde há uma agregação dessas hemácias falcizadas e várias outras substâncias que eu vou falar em outro slide, levando à vasoclusão e os fenômenos que vão gerar as complicações relacionadas à doença. Esse gene, devido à seleção natural, né, pela malária na África, houve essa mutação, como de outras hemoglobinas alteradas também, mas o predomínio é da S, foi um gene originário na África, e na África nascem mais de 200 mil crianças com a doença falciforme. Então, é um grande número, com uma elevada mortalidade até nos dias atuais. Nos Estados Unidos, tem a estatística mais apurada. Então, os estudos mostram que há cerca de 70 mil a 100 mil pacientes com diagnóstico de doença falciforme, predominantemente nos afrodescendentes. Então, mais de 2 milhões de traços. E no Brasil? No Brasil, a gente precisa conhecer os pacientes. Há uma estimativa de estudos, falam de 30, 25 mil pacientes com a forma homozigótica, mas estima-se que há cerca de 60 mil pacientes. Mas a gente precisa conhecer os nossos pacientes. A gente precisa cadastrar os nossos pacientes na web com a hemoglobinopatia. Então, assim, o Ministério da Saúde fez essa plataforma Hemovida Web, e que é importante a gente fazer o cadastro, porque a gente só vai conhecer realmente quantos pacientes nós temos no país com esse cadastro, que agora é uma notificação obrigatória. Uma criança nascendo com doença falciforme é obrigatório fazer a notificação.
E, sem dúvida, o maior número de pacientes é na África, mas só que tem, assim, a presença da hemoglobina S, do alelo S, está presente no mundo inteiro, que houve a questão da migração populacional, né? E principalmente está na África, na região subsaariana, equatorial, na Ásia, na Índia, nos países mediterrâneos, no Brasil, principalmente nas Américas, América Central e nos Estados Unidos. Mas o mundo inteiro tem a presença de pacientes com doença falciforme. No Brasil, a gente conhece os dados da triagem neonatal. Então, assim, desde o teste do pezinho, Minas Gerais foi pioneiro no teste, incluindo a doença falciforme, o diagnóstico, né, na criança. E esses pacientes, desde março de 1998, Minas Gerais já faz a triagem para a doença falciforme. Então, as crianças nascidas no estado de Minas Gerais, elas fazem o diagnóstico, né, pelo teste do pezinho até o 5º dia de vida. E com o diagnóstico de doença falciforme, porque ela nasce com hemoglobina fetal, né, intraútero. Então, vai ser FS, FSC, FSA, que é o S-beta-talassemia, ou SFSD, porque a hemoglobina fetal ela vai caindo ao longo do tempo e dá uma queda mais significativa até o 6º mês de vida. Aí as complicações começam a surgir. Então, a meta em Minas Gerais é a gente encaminhar as crianças com menos de 23 dias do diagnóstico, né? Então, assim, o ideal é com menos de um mês do diagnóstico, a criança já consultar nas unidades da Fundação Hemominas, que eu vou falar depois, mais adiante. Mas, então, assim, é fundamental fazer esse diagnóstico precoce para começar o acompanhamento com o especialista nos hemocentros e também na rede básica. Minas Gerais, a incidência é 1 para 1.400 nascidos vivos com anemia falciforme, sendo que na Bahia, que é um estado com maior prevalência da doença, justamente pela questão da colonização do nosso país, os maiores índices vão ser na região Nordeste e Sudeste. Menor índice é na região Sul, né? Na Norte também não é tão acentuado o número de casos. Então, Minas Gerais concentra mais de 9.000 hemoglobinopatias e mais de 7.900 pacientes cadastrados. Mas a gente está cada vez mais tentando aprimorar o nosso cadastro e fundamental que todos sejam cadastrados na web hemoglobinopatia. Então, nasce no Brasil, a estimativa são dados da triagem neonatal, mais de 3.000 crianças por ano, sendo 1 para 1.100, 1 para 1.000, ou 1 para 1.400, dependendo do estado, como na Bahia, 1 para 650, e cerca de 180.000 crianças por ano com traço falciforme. Esses são dados da triagem neonatal de Minas Gerais, que fizeram os estudos, e outros estudos também publicados no nosso país. Então, falando no esquema genético da anemia falciforme, é uma herança genética, né, transmitida pelos ambos os pais, o pai e a mãe, no caso a anemia falciforme, a SS, o pai tem um traço, a S e a mãe a S, e tem uma chance de 25% de ter uma criança afetada pela doença falciforme, a SS, e 50% do traço. Mas, assim, como medicina não é uma matemática, às vezes a gente tem casos de mães que têm três filhos com a doença. Então, assim, e também tem a interação da SC também, o pai é a S ou a C, então pode ter o risco também de transmitir uma criança com a doença SC, né? Então, o indivíduo com doença falciforme, essa mutação S, torna a hemoglobina mais propensa à polimerização. Então, há uma danificação da membrana da hemácia, que altera sua forma, com uma forma conhecida como de foice, daí o seu nome. Há um afoiçamento, né, morfológico dessas hemácias. A vida útil dessas hemácias é diminuída em torno de 15 dias. A meia-vida do eritrócito normal é 120 dias.
e da paciente com doença falciforme, ASS, em torno de 10 a 15 dias. Então, é um turnover muito acentuado de células de eritroblastos na medula, para tentar compensar essa destruição, né, desses glóbulos vermelhos. E há uma redução, então, dessa quantidade de oxigênio, levando também esse afoiçamento à agregação, né, um agregado de hemácias que vão obstruir os vasos sanguíneos, impedindo essa circulação, levando a dor e lesões. Essa obstrução ocorre na microcirculação, mas também nos grandes vasos, como nas artérias carótidas. Então, daí a importância da gente fazer um acompanhamento integral a esses pacientes. A fisiopatologia, ela é muito complexa e ainda está pouco, tem dados poucos ainda conhecidos. Então, começa, não é só com a polimerização, há uma alteração nos vasos. Então, a troca desse ácido glutâmico pela valina, levando a uma alteração da forma da hemoglobina, uma polimerização da hemoglobina dentro dos glóbulos vermelhos, levando uma falcização, uma hemólise, né? Levando uma vasculopatia sistêmica nos órgãos todos, levando uma inflamação crônica e a vasoclusão. Essa vasoclusão dessas hemácias, há a participação de leucócitos, plaquetas e substâncias inflamatórias e moléculas de adesão que vão ligar ligantes na hemácia falcizada, os leucócitos e esses ligantes como a P-selectina e outras, moléculas de inflamatórias, interleucinas, fator de necrose tumoral. Então, assim, uma alteração que vai levando à lesão do vaso, uma vasculopatia sistêmica em todos os órgãos, né? E tem a participação também da hemólise, que a hemólise, a hemoglobina livre, ela é tóxica, leva à produção de radicais livres, uma diminuição de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, e levando a uma cascata mesmo de inflamação. Então, não é uma simples polimerização, como já falei. Há uma disfunção endotelial, radicais livres, a participação do M, levando uma inflamação crônica, NETs, né, agregados de neutrófilos, substâncias inflamatórias, levando tudo a uma lesão desse vaso sanguíneo e, consequentemente, dos órgãos a longo prazo. O diagnóstico laboratorial vai depender do resultado, né, que a gente, ou a SS, ou SC, ou S-beta-talassemia. Em geral, os pacientes têm uma anemia, né, sendo mais grave o paciente USS, a forma homozigótica, ou a interação do S com a talassemia, S-beta-0. Então, a hemoglobina pode variar de 5 a 11, mas a gente tem pacientes até com 14 de hemoglobinas USC, né? Então, as hemácias normocíticas, normocrônicas em geral, a reticulocitose vai depender da hemólise do paciente. O SS tem mais hemólise, né? Um turnover, uma destruição aumentada. Então, um reticulócito pode ser de 10 a 20%. E uma leucocitose, como aquela vasoclusão, a participação dos leucócitos, aquela inflamação estéril, né? De 10 a 30 mil. Então, quanto mais o paciente hemolítico, mais reticulocitose e leucocitose ele vai ter e uma anemia mais acentuada. No esfregaço de sangue periférico, a gente vê as células em foice, várias formas de hemácias alteradas, reticulócitos jovens, corpúsculos de Howell-Jolly, porque há uma produção, uma função inadequada do baço, então não consegue eliminar esses restos de RNA. E o diagnóstico se firma pela eletroforese de hemoglobina, que pode ser pela cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, que é feito no Hemominas, esse método automatizado, ou pela focalização isoelétrica, que também é feito no PAD. E, para confirmar, os exames genéticos
no teste do pezinho são feitos até o 6º mês de vida no NUPAD. Então, assim, a criança recebe o diagnóstico pelo teste do pezinho, imediatamente o centro de saúde entra em contato com os pais para agendar a consulta, e também no Hemominas, para agendar a consulta o mais rápido possível para essa criança já fazer o acompanhamento. Então, assim, precisa, porque os pacientes têm maior risco de complicações. Então, essas complicações são em diversos órgãos, tanto as lesões por órgãos vitais por hemólise intravascular, que são complicações mais crônicas ao longo da vida, como as crises vasoclusivas, com uma dor intensa e debilitante, que levam à anemia hemolítica crônica, um risco de acidente vascular cerebral pela lesão vascular nos vasos, e levando ao longo do tempo danos renais, né, uma insuficiência renal, um risco aumentado de infecções, pela asplenia funcional. Assim, o baço ele sofre várias vasoclusões e ele vai regredindo ao longo até o 5º ano de vida. Então, há essa asplenia, e as crianças e os pacientes têm um aumento de risco de infecções. A síndrome torácica aguda é uma vasoclusão do pulmão. E as complicações ocorrem desde o início da vida. O bebezinho, ele tem pacientes, o SS tem maior risco, aquele que é bem hemolítico, porque a manifestação ela é bem diversa de paciente, até entre irmãos. Então, tem uns que têm a forma mais grave, tem a forma mais hemolítica, outros mais vasoclusiva. O mesmo fenótipo, hemólise e vasoclusão, podem surgir no mesmo paciente, mas o bebê pode ter um aumento, até de 2 meses, acidente vascular cerebral isquêmico, sepse por infecções, o sequestro esplênico, que é uma segunda causa de morte em crianças, e a crise aplástica, que as anemias hemolíticas, o eritrovírus B19 tem um tropismo por eritroblasto, e ele infecta, então dá uma queda abrupta de hemoglobina, uma baixa de reticulócitos. Então, o paciente tem que receber uma transfusão. Isso ocorre em criança, no bebê. Pode ocorrer também em outros, tanto nas outras faixas etárias. E na criança, no bebê pode também ter a dactilite, que é a necrose, assim, a isquemia dos ossinhos da mão e do pezinho, que é uma forma de crise vasoclusiva. Na criança, acentua as crises álgicas, a síndrome torácica aguda, que é a vasoclusão do pulmão. No adolescente, além dessas complicações, a necrose óssea, que é a osteonecrose, a nefropatia vai se instalando, porque o rim, ele tem uma medula renal, assim, o meio ácido, pH ácido, e há uma vasoclusão na medula renal. Então, desde cedo, a criança tem uma dificuldade de concentração urinária, urina muito para compensar, e depois, ao longo da vida, vai diminuindo esse débito urinário, o fluxo de filtração glomerular, e levando a uma lesão renal progressiva. Então, precisa fazer uma avaliação, fazer a microalbuminúria, a partir de, a gente já pede, assim, na infância a gente já está pedindo, mas assim, após os 10 anos tem que ser de rotina. Com AVC pode dar uma disfunção cognitiva, mesmo o AVC silencioso, lesões dos vasos da retina, retinopatia. Como é uma lesão vasoclusiva nos vasos da retina, a gente precisa fazer uma avaliação oftalmológica a partir dos 10 anos, anual. Os cálculos biliares, os pacientes têm mais propensão a ter, porque eles têm uma anemia hemolítica. No jovem, além disso, tem a questão das complicações crônicas, a dor crônica, a hipertensão pulmonar naqueles que têm tromboembolismo ou têm uma síndrome torácica de repetição, e até morte precoce. Na vida adulta, os pacientes SS têm mais propensão à úlcera de perna, tromboembolismo venoso e morte precoce, muitas vezes por arritmias cardíacas. Então, daí a importância da gente acompanhar desde cedo. O bebê, a gente usa o antibiótico profilático até os 5 anos, e naqueles que retiram o baço a gente prolonga, em geral até a vida adulta, e individualizando o caso, se precisa prolongar ou não. Mas, assim, é fundamental usar o ácido fólico, porque é uma anemia hemolítica, tem uma carência de
de ácido fólico, e a nutrição não é tão efetiva no nosso meio, né? A maioria dos pacientes, como o Zenon mesmo falou, tem as condições, né? As condições sociais, econômicas complicadas e precárias, então precisa ter uma reposição de ácido fólico. Então, nós temos as complicações que vão desde as agudas quanto as crônicas. Nas agudas, a gente tem a meningite, o risco do AVC, da hepatopatia falciforme, como tivemos o caso da dengue, que tinha colestase intrahepática, os cálculos biliares, necrose papilar no rim, hematúria, o priaprismo no rapaz, no adolescente, que é a vasoclusão nas artérias irrigam os corpos cavernosos, o pênis, osteomielite, as infecções ósseas, infarto da medula, infarto retiniano, glaucoma, pode ter uma perda súbita de visão, um evento de dor aguda, síndrome torácica aguda, uma sepse, um infarto esplênico, sequestro esplênico. E as crônicas vão ser decorrentes dessas complicações dos órgãos, as disfunções cognitivas, o aumento de cálculos, né? Pode também dar uma policistite, umas complicações hepáticas, lesões renais, albuminúria, lesão renal ao longo dos anos, puberdade atrasada, disfunção erétil pelo priaprismo, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca hemodiastólica, complicações da asplenia funcional, complicações da gravidez, úlceras de pele, as dores crônicas provocadas pelas lesões de órgão-alvo. Então, essa degeneração crônica dos rins, né, é uma incidência alta em pacientes com anemia falciforme. As lesões vão se iniciar, como eu falei, a dificuldade de concentração urinária. Às vezes a criança precisa hidratar mais para evitar a vasoclusão, mas precisa ir mais na escola, ir no banheiro. Essas lesões vão continuar ao longo da vida. As lesões oculares, a retinopatia proliferativa, que é mais comum no SC, porque ele tem uma hemoglobina mais alta. As complicações cardiopulmonares, então, assim, que pode levar a uma morte súbita. As alterações cognitivas ocasionadas pelos infartos, até silenciosos. Então, assim, são múltiplas complicações que a gente precisa de uma equipe multiprofissional. A vasoclusão é só a ponta do iceberg. Então, assim, o paciente que chega na urgência com crise álgica, não é uma crise de dor simples. Ele está com a vasoclusão nos órgãos. Então, é preciso vocês terem esse cuidado com o paciente. Porque essa vasoclusão, ela está subdiagnosticada, ela está por baixo na ponta da dor. Então, a gente tem que confiar no paciente. É subjetivo. Mas ele está com disfunção orgânica. Ele vai levar uma disfunção orgânica e crônica ao longo de sua vida. Então, provocado por essa inflamação, essa ativação celular, esses danos endoteliais. As crises de dor são as complicações mais comuns que os pacientes vão na urgência. Então, é importante valorizar o paciente, né, ficar atento aos fatores que podem aumentar essas crises de dor, como frio, trauma, desidratação, um esforço físico, infecções, hipóxia, a gravidez, o terceiro trimestre, pós-parto. Então, tem que ser tratado o paciente em nível hospitalar. Então, a gente orienta o paciente, lá no Hemominas fornece dipirona, paracetamol, codeína, né? Em alguns casos pode até usar anti-inflamatório por curto tempo. Então, eles já estão acostumados a isso. Então, ele vai procurar urgências e vai precisar de morfina, né? Então, dor acima de 6, você tem que associar morfina e com, não assim, se necessário, mas fixo e com a monitorização dos dados vitais. Porque essa crise de dor pode estar por detrás de alguns processos infecciosos, né? Infecções urinárias, pulmonares, alguma infecção, ou uma osteomielite. Então, a gente precisa monitorizar esse paciente, os dados vitais, saturimetria, verificar a hemoglobina basal, porque se cair abaixo de 2 gramas em relação ao valor basal, por exemplo, o basal dele é 7, está 5, ele está sintomático, tem que avaliar tudo isso. Um sangue, né, uma bolsa fenotipada. É importante a gente, né, sempre fala da escala analógica de dor no adulto, na criança, a gente valorizar a dor, se ele tem febre, descartar a infecção, porque a sepse é uma das principais causas de morte na criança e no adulto também.
Então, verificar se ele tem febre, se ele tem prostração, se ele tem tosse, se ele tem anemia, piorou a anemia, se ele tem dificuldade para respirar, se ele tem mudança de comportamento, diarreia, vômitos, se piorou a icterícia. Tudo isso a gente tem que fazer uma avaliação geral dos sistemas. Monitorização dos dados vitais, ceturimetria, hemograma PCR, função renal hepática, raio-x de tórax, hemoculturas, urina rotina. E os estudos já estão falando que caso de febre, entrar com antibiótico empírico e investigar o foco. Né? Em geral, cefalosporina e outros de acordo com o foco infeccioso. Mas não liberar o paciente. Ele vai ter que ser internado. E a síndrome torácica é a segunda causa de internação e uma das primeiras de morte no adulto. Os pacientes morrem de síndrome torácica. Então, assim, é fundamental o clínico que está atendendo, a equipe multiprofissional, conhecer essa síndrome torácica. Os sintomas vão ser desde falta de ar, tosse, dor torácica, dificuldade de respirar, uma febre. Na criança, às vezes, surge como uma febre. Fazer o raio-x de tórax. Na criança, é mais infiltrado no ápice. No adulto, começa na base. Às vezes, o raio-x inicial é normal e depois vai ser alterado. Então, se hipoxemia, se o paciente está com hipoxemia, né, saturação abaixo de 95, 92, alguns estudos falam 92, usar oxigenoterapia, exsangue transfusão. Se a hemoglobina está acima de 9, 8,5, pode fazer transfusão, uma sangria e transfusão com sangue fenotipado, desleucocitado, se possível. E se o hematócrito abaixo de 25, pode fazer uma transfusão simples e depois tentar fazer as transfusões de troca manual. Alguns serviços têm eritrocitoférese, mas a maioria tem que ser transfusões de troca manuais. Então, assim, é sempre importante discutir com o hemocentro, o hemoterapeuta da prova cruzada, para o melhor sangue fenotipado, se conseguir, para ele. O acidente vascular isquêmico, o paciente vai ter uma dor de cabeça persistente, alterações de disfunções neurológicas, náuseas, vômitos, e a criança fica apática. Então, precisa internar e é uma avaliação que tem que ser rápida. Fazer uma tomografia de crânio sem contraste ou ressonância, angiorressonância, e o paciente precisa de transfusão de troca. Diferente do AVC, que a gente faz em outras doenças, o AVC tem que ser transfusão e de preferência de troca, né? Vai ser discutido. O sequestro esplênico, gente, a gente perdeu crianças em hospitais com o sequestro, estava internado. Então, a gente precisa palpar o baço, palpar o abdômen, se está na dúvida, fazer um ultrassom, tá? Então, fazer uma reposição com soro e, em seguida, a transfusão de sangue. Às vezes, não pode esperar a fenotipada. A colestase, as complicações hepáticas são as principais complicações, né? Dor abdominal, febre, aumento de bilirrubina direta. Precisa fazer um ultrassom para ver se tem uma colecistite. A falcização hepática é uma hepatomegalia, mas as transaminases não são tão altas, abaixo de 300, a bilirrubina total abaixo de 15. Em geral, é uma falcização no fígado que precisa de transfusões. A colestase intrahepática já tem bilirrubinas acima de 300 e a bilirrubina acima de 15 e as transaminases acima de 300. Evolução rápida das disfunções orgânicas, de múltiplos órgãos, então precisa fazer transfusão de troca e antibiótico de amplo espectro. Foi o que aconteceu na dengue, precisa fazer transfusão de troca rápido. O priapismo precisa de uma avaliação urológica, que às vezes necessitando de punção dos seios cavernosos. A hidroxiureia, eu vou falar rapidamente por causa do meu tempo, mas assim, a hidroxiureia melhorou muito a qualidade de vida. Então, assim, pacientes com critérios de crise álgica, síndrome torácica, disfunções orgânicas, uma anemia abaixo da hemoglobina de 7, leucócitos acima de 20 mil, LDH acima de 2 vezes ou 3 vezes no adulto, um Doppler alterado na impossibilidade de regime transfusional. Lembrando que o PCDT novo já preconiza hidroxiureia para crianças a partir de 9 meses, o SS. Então, as transfusões de sangue são aquelas... todos têm que transfundir? Não, em caso de exacerbação da doença.
Então, as complicações, a gente, igual já foi recomendado, precisa cada caso. Lembrando que hemoglobina acima de 10, com hematócrito acima de 30, nunca transfusão simples, sempre transfusão de troca. Os tratamentos atuais, o transplante, a hidroxiureia, até terapia gênica, por um futuro, esperamos que seja próximos novos medicamentos que atuam em outras vias, né, que estão em estudos clínicos, a gente espera que venha, né, que a gente tenha para aqueles que não toleram a hidroxiureia. E a Fundação Hemominas é a unidade de referência para o atendimento aos pacientes, né, como já foi falado pela doutora Júnia. Então, é fundamental ter uma atenção integral ao paciente, como um todo, desde a primária e secundária, para que essa criança, com o diagnóstico de anemia falciforme, doença falciforme, ele tenha um acesso integral, desde os laboratórios, centro de saúde, serviços de urgência, exames. A gente precisa ter uma atenção integral a esse paciente. E reconhecer os fenômenos vasoclusivos, porque senão a criança vai evoluir a óbito, o adulto vai evoluir a óbito, e a gente não quer isso. Então, falando da capacitação da doença falciforme, tem o EAD, todos podem acessar, né? Depois tem o meu e-mail, se tiver alguma dúvida pode me passar que eu dou as orientações. Então, falando que o Junho Vermelho, né, estimular a doação de sangue, e eu queria agradecer.